O livro do Apocalipse é uma das partes mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Nele, 7 selos guardam segredos que há séculos intrigam estudiosos e fiéis. Mas o que representam esses selos? Vamos juntos desvendar este mistério. Inscreva-se agora no canal Semente Sagrada para explorar mais conteúdos profundos e inspiradores. Conforme consta na Bíblia, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. O apóstolo João, que já era idoso na época, foi enviado à ilha de Patmos, um lugar árido e isolado. A ilha era usada pelo Império Romano como um local de banimento para aqueles que eram considerados perigosos ou desobedientes às leis imperiais. Nesse isolamento, João teve tempo para meditar, orar e estar em comunhão espiritual profunda, o que pode ter preparado seu coração e mente para receber as visões divinas. João relata que, em um domingo, ele foi tomado por uma experiência espiritual profunda. Em Apocalipse 1, versículo 10, ele escreve: No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Jesus disse a João: Escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Apocalipse 1, versículo 11. João se virou para ver quem falava com ele e viu entre 7 candelabros de ouro Jesus Cristo glorificado, descrito com detalhes impressionantes, com uma veste comprida até os pés e com um cinturão de ouro ao redor do peito. Seus olhos eram como chama de fogo, seus cabelos brancos como a neve e um rosto brilhando como o sol. Além da sua voz, ser como o som de muitas águas. Apocalipse 1, versículos 12 a 16. As 7 igrejas que Jesus se referiu eram localizadas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As visões foram transmitidas a João em forma de imagens simbólicas e mensagens proféticas, cada uma carregada de significado espiritual. Após receber a ordem de Cristo para escrever às 7 igrejas, João vê uma porta aberta no céu. Uma voz como trombeta o convida. Suba aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4, versículo 1. No centro, um trono esplendoroso, cercado por um arco-íris semelhante à esmeralda, que saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. Em Apocalipse 4, versículo 3, Deus é descrito como uma presença de brilho intenso, como jaspe e sardônio. Sentados em 24 tronos ao redor do trono de Deus, os anciãos vestem roupas brancas e usam coroas de ouro. Representam os santos ou líderes espirituais que servem a Deus. Apocalipse 4, versículo 4. Em volta do trono havia 4 seres viventes, com 6 asas cobertos de olhos, tanto em cima como embaixo, que simbolizava vigilância e conhecimento. Apocalipse 4, versículo 6. Cada um tem uma aparência distinta. Um como leão, outro como boi, o terceiro como um homem e o quarto como uma águia em voo. Apocalipse 4, versículo 7. Cada ser aponta para um atributo específico do Senhor. O leão simboliza o poder e a majestade. O boi representa a força e o serviço. O homem aponta para o lado humano de Jesus e a águia mostra sua natureza celestial, pois é ave de voo altaneiro e que vê tudo. Nada escapa a seu olhar. Os seres viventes e os anciãos adoram continuamente a Deus, proclamando sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. João vê um livro, pergaminho, na mão direita de Deus, selado com 7 selos. Esse livro simboliza o plano de Deus para a história e o julgamento da humanidade. Um anjo poderoso pergunta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro?
Apocalipse 5, versículo 2. João chora porque ninguém parece digno, até que um dos anciãos diz: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Apocalipse 5, versículo 5. João vê um cordeiro como que havia sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, simbolizando poder e onisciência. Este cordeiro é Jesus Cristo, o único digno de abrir os selos. Abertura dos 7 selos. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Ele representa um falso Messias, conforme Jesus advertiu sobre, em Mateus 24, versículos 4 e 5, que enganariam muitos nos últimos dias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavalheiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Este cavaleiro representa a guerra e a violência que afligem a humanidade. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Esse selo simboliza a fome, escassez e as desigualdades econômicas que surgem em tempos de crise. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando o 5º selo é aberto, João vê almas de mártires sob o altar, que clamam por justiça, perguntando a Deus até quando ele permitirá que os injustos prevaleçam sobre os justos. Eles são os que foram mortos por amor à palavra de Deus durante o domínio de terror do anticristo. Recebem vestes brancas e são instruídos a esperar um pouco mais, até que o número completo de mártires seja alcançado. Após a abertura do 6º selo, houve um terremoto catastrófico. O sol se escureceu, a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra. O grande dia da ira do Cordeiro chegou, relacionando com os julgamentos finais. E uma pergunta importante é feita no último versículo de Apocalipse 6. E quem poderá suportar? A resposta vem logo a seguir. Servos de Deus, os 144 mil selados. Apocalipse 7. Antes de Jesus abrir o 7º selo, João vê 4 anjos em pé, segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Aqui, essa visão tem o seguinte significado. O 4 significa todos, e ventos significa guerras, conflitos e pragas. Então, o que João vê são todos os anjos em pé retendo todas as guerras, conflitos e pragas em todos os cantos da terra. Outro anjo anuncia que os servos de Deus devem ser selados na testa antes que os ventos de destruição sejam soltos. Ele visualiza uma multidão incontável, vestida de branco, representando os redimidos, e todos estavam adorando a Deus. Os 144 mil selados representam pessoas totalmente dedicadas a Deus, que rejeitam o pecado e fazem o que é certo. Ou seja, este é o momento da grande tribulação, onde eles estão prontos para a batalha espiritual,
e em contraste com as pessoas que receberam a marca da besta, pois estas estão condenadas porque adoram um Deus falso. Quando o sétimo e último selo é aberto, há um silêncio no céu por cerca de meia hora. 7 anjos em pé ao lado de Deus se preparam para tocar as 7 trombetas que introduzem novos julgamentos. Este silêncio pode simbolizar a reverência diante do juízo iminente ou uma pausa antes da próxima série de eventos catastróficos. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela cai do céu, chamada de absinto ou amargor, queimando como uma tocha, tornando 1/3 dos rios e das fontes de águas envenenadas. Quando o quarto anjo tocou a trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas se apagaram. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Uma águia voa pelo céu e diz em voz alta: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos próximos toques das trombetas dos 3 outros anjos. Após o quinto anjo tocar sua trombeta, uma estrela caiu do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Os gafanhotos tinham rosto humano, uma coroa de ouro sobre a cabeça, com cabelos compridos, dentes de leão e um ferrão na cauda, como de escorpião. Eles receberam ordens para não causar nenhum dano nem à relva da terra e nem a qualquer planta ou árvore. Era para ferir apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não tinham poder de matar, mas sim de atormentar, como uma picada de escorpião não letal, durante 5 meses. Os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O sexto anjo tocou a trombeta, e uma voz disse a ele: Solte os 4 anjos que estão amarrados no grande rio Eufrates. Os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Sua missão serve como um lembrete do poder do julgamento divino e das consequências de se afastar de Deus. Em Apocalipse 9, versículos 16 a 19, a visão dos 4 anjos é seguida de uma descrição de um exército massivo de 200 milhões de soldados. Este exército, liderado pelos anjos caídos, traz uma destruição inimaginável. A descrição dos soldados é grotesca e aterrorizante, com cavalos que têm cabeças como leões e caudas como serpentes. Fogo, fumaça e enxofre saem de suas bocas, matando 1/3 da humanidade. Este momento transmite a imensa escala da calamidade que atinge a Terra durante este tempo de tribulação. Porém, mesmo assim, eles continuam em sua idolatria, assassinatos e imoralidades. Essa recusa em voltar para o Senhor destaca a dureza dos corações humanos e as trágicas consequências de ignorar os avisos de Deus. A 7ª trombeta foi tocada pelo 7º anjo. E houve fortes vozes nos céus que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, versículo 15. Este é um marco decisivo na história da redenção. O domínio de Deus é estabelecido de forma completa e irrevogável sobre toda a criação. É o cumprimento das promessas de Deus de estabelecer seu reino eterno, prometido ao longo das Escrituras. Os 24 anciãos, que representam os santos e o povo de Deus, se prostram diante do trono e adoram a Deus.
Os anciãos reconhecem que Deus está trazendo justiça à terra, julgando os ímpios e recompensando os fiéis. O louvor também menciona o tempo da ira, referindo-se ao julgamento que virá. É anunciado que chegou o momento de julgar os mortos, recompensar os servos de Deus, os profetas, os santos e todos os que temem o seu nome, grandes e pequenos. Destruir os que destroem a terra, uma referência aos ímpios que causaram corrupção e rebelião contra Deus. Este é o momento em que Deus começa a realizar plenamente a justiça divina, separando os justos dos ímpios. João vê o templo de Deus no céu aberto, e dentro dele aparece a Arca da Aliança, simbolizando a fidelidade de Deus às suas promessas e a aliança que ele fez com seu povo. Embora o toque da sétima trombeta seja uma proclamação da vitória de Deus, ele também introduz a próxima série de visões que culminam no juízo final. O toque desta trombeta não encerra o Apocalipse, mas prepara o terreno para eventos subsequentes, como a batalha final contra as forças do mal, Apocalipse 16, versículo 19, e a inauguração do novo céu e nova terra, Apocalipse 21, versículo 22. Então, queridos fiéis, os selos revelam que os planos de Deus para o fim dos tempos têm como propósito central julgar o mal, purificar a terra e redimir a criação, pois representam a soberania de Deus. O Cordeiro é o único digno de abrir os selos, demonstrando que Jesus está no controle total dos eventos escatológicos. Os selos mostram o julgamento progressivo sobre o pecado e a rebeldia da humanidade, mas também revelam que quem é fiel a Jesus estará com ele em seu novo reino. Amém. E não se esqueça do que disse Jesus em Apocalipse 22, versículo 20. Certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal Semente Sagrada. Vamos juntos conhecer e decifrar as mensagens da Bíblia. Obrigado, que o Senhor Jesus te abençoe e até breve.